Confederação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, entidade máxima da representação industrial catarinense, sente-se honrada em contar com a presença de todos nesta solenidade de posse da gestão 2018-2021 das diretorias e conselhos da Fiesc, do Centro das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Ciesc, e do Instituto Evaldo Lodge, IELSC. A Fiesc é a entidade que representa e fala pela indústria catarinense. Busca incessantemente a competitividade do setor industrial e o faz por meio de suas ações e das entidades que a integram. O Ciesc, o IELSC, o SESI-SC, Serviço Social da Indústria, e o SENAI-SC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Estas entidades atuam com sinergia na busca de soluções para as questões cruciais da indústria catarinense. O desenvolvimento de um ambiente favorável à produção, incluindo infraestrutura, internacionalização, questão tributária, legislação trabalhista, o estímulo ao desenvolvimento da inovação e da tecnologia e também o desenvolvimento da educação e da saúde do trabalhador. Nesta data, a Fiesc dá posse ao 10º presidente em sua história, como sempre, num processo de transição democrático, harmônico e construtivo. Neste momento, nós vamos iniciar a nossa cerimônia, compondo o nosso espaço de honra aqui no palco. Inicialmente, nós convidamos para que venham ao palco o presidente da Fiesc, Glauco José Corte, e o presidente eleito da Fiesc, Mário César de Aguiar. Os nossos anfitriões, podemos assim dizer, recebem agora no espaço de honra as demais autoridades. Convidamos ao palco o governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. Na sequência, convidamos o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade. Também compõe o nosso espaço de honra o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Convidamos na sequência o deputado federal Jorginho Melo. Convidamos o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rodrigo Tolentino de Carvalho Colasso. Também compõe o nosso espaço de honra a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Marieleda Migliorini. Na sequência, convidamos a superintendente de gestão e secretária do Conselho Nacional do SESI, Rosimari Soares Antunes Rainha. Convidamos também o vice-presidente regional da Fiesc, Gilberto Seleme. E nós finalizamos a composição do nosso espaço de honra convidando o representante dos trabalhadores da indústria, Evaldo Gramko. Senhoras e senhores, nós gostaríamos ainda de registrar e agradecer a presença de algumas autoridades que se identificaram junto à nossa organização. Registramos a presença do senador Dalírio Beber, também do senador Paulo Bauer. Agradecemos da mesma forma a presença de demais deputados federais, deputados estaduais, também da presidente da Federação das Indústrias do Acre em exercício, senhora Adelaide de Fátima de Oliveira. Registramos ainda a presença do presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Leonardo Souza Rogério de Castro. Da mesma forma, presidente da Federação das Indústrias de Goiás, Pedro Alves de Oliveira. Também presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais nos prestigia neste evento, senhor Flairo Roscoe Nogueira. Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul,
senhor Gilberto Petri, muito obrigada por sua presença. Presidente da Federação das Indústrias de São Paulo em exercício, senhor José Ricardo Roriz Coelho. Presidente da Federação das Indústrias de Sergipe, Eduardo Prado de Oliveira. Ex-presidente da CNI, Albano Franco. Registramos ainda a presença do vice-presidente da CNI, Paulo Tigre. Representante do Sistema FIEP do Paraná, Edson Campanholo. Diretor da CNI e vice-presidente da Federação das Indústrias do Acre, João Francisco Salomão. Vice-presidente da Federação das Indústrias de Alagoas, Carlos Paiva. Seguimos registrando a presença do ex-governador do estado do Amapá, José Gilton Pinto Garcia. Ex-presidente da Fiesc, Oswaldo Moreira Doá. Reitora do IFSC, senhora Maria Clara Schneider, muito obrigada também por sua presença nessa cerimônia de hoje. Seguimos, então, com os nossos registros, agradecimentos das autoridades. Reitor da Uniarp, Anderson Antônio Matos Martins. Reitor da Unifeb, presidente do sistema ACAF, Ginter Lotter Petsky. Registramos também a presença do reitor da FUCAP, Expedito Michels. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, senhor Ricardo José Roesler. Seguimos, então, com os nossos agradecimentos das demais autoridades. Gestora Nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, desembargadora Maria de Lourdes Leiria. Procurador Federal, Georgino Melo e Silva. Registrando ainda a presença do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público de Santa Catarina, Aurino Alves de Souza. Comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, General Ricardo Miranda Versa. Da Base Aérea de Florianópolis, comandante Luiz dos Santos Alves. Subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Vanderlino Vidal. Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Carlos Magno da Cruz Júnior. Registrando ainda presidente da CBIC, José Carlos Rodrigues Martins. Superintendente do SEBRAE Santa Catarina, senhor Carlos Guilherme Zigueli. Agradecemos também sua presença. Seguimos registrando as nossas autoridades. Presidente da FEComércio, senhor Bruno Braitalp. Presidente da FCDL, senhor Ivan Roberto Taufer. Muito obrigada por sua presença. Presidente da FETransesc, senhor Ari Rabaioli. Presidente da FAESC, senhor José Zeferino Pedroso. Seguimos, então, agradecendo as autoridades identificadas junto ao nosso cerimonial. Presidente da FACISC, Jones Zulauf. Presidente da FAPESC, Sérgio Gargione. Diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Luquezzi. Presidente do CREA Santa Catarina, Ari Geraldo Neumann. Presidente da Associação Catarinense de Medicina, Ademar José de Oliveira Paes Júnior. Presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Ademir Arnon. Vice-presidentes estratégicos e regionais da Fiesc. Agradecemos também a presença dos secretários estaduais e secretários municipais, também dos vice-prefeitos que nos prestigiam na noite de hoje, dos conselheiros e diretores da Fiesc e de suas entidades, da diretoria executiva da Fiesc, SESI, SENAI, IEL, CIESC e Previsc, presidente de sindicatos também nos prestigiam nesta cerimônia de hoje, presidentes de associações comerciais e industriais de Santa Catarina, além de vereadores, convidados, imprensa, diretores regionais do SESI, SENAIs, industriários, também nos prestigiam na noite de hoje, imprensa e todos os demais convidados. Estamos com a casa cheia, um evento muito prestigiado, então agradecemos a presença de todos vocês. E nós ouviremos neste momento, peço a gentileza para que todos fiquem de pé, o hino nacional brasileiro, que será interpretado pelo tenor Fernando de Carli, acompanhado pelo quarteto de cordas Nume. De um povo heróico, brado e retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade,
descanso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, que diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, nós vamos iniciar a nossa cerimônia revendo as principais realizações da Fiesc na gestão 2011-2018, que se encerra hoje. Nos últimos anos, muitas turbulências desafiaram o Brasil. Mas a Fiesc ouviu a indústria e a sociedade, uniu esforços, fez parcerias e agiu pelo desenvolvimento de Santa Catarina e, assim, consolidou a sua liderança e relevância. Representando a indústria, a Fiesc dialogou sem descanso. Sob a inspiração da cultura empreendedora do Estado, buscou um ambiente favorável à produção, de valorização da livre iniciativa e do trabalho.
Catarina foi o primeiro estado a sair da recessão e a indústria tem tudo a ver com isso. Educação é uma responsabilidade também da indústria, né, dos setores produtivos e não apenas do governo, que na verdade a educação é o novo nome do desenvolvimento. Para ser produtivo e competitivo, um país tem que investir em seu capital humano por meio da educação. A Fiesc pautou a educação como efetiva prioridade, um movimento que começou na indústria. Ganhou corpo, sensibilizou os catarinenses e recebeu a adesão de todos os setores da economia. Mais que isso, repercutiu pelo país e até no exterior. Os resultados apareceram. Ao mesmo tempo em que chamaram a atenção da sociedade para a importância da educação, internamente, as entidades da Fiesc colocaram em prática novas metodologias e inovaram nos serviços que prestam. Vivemos a era da quarta revolução industrial, a chamada Indústria 4.0. E a Fiesc decidiu ser protagonista nesse processo ao lado da indústria catarinense. Saúde e segurança do trabalhador são investimentos que promovem a competitividade da indústria. Trabalhador saudável é mais produtivo e tem mais qualidade de vida. Para promover a competitividade da indústria, a Fiesc buscou também a própria competitividade.
A reestruturação organizacional consolidou a integração das entidades SESI, SENAI, IEL e Fiesc. Além disso, a estrutura de atendimento foi ampliada. Trabalho, parcerias, resultados. Uma indústria forte significa uma Santa Catarina mais desenvolvida e melhor para todos os catarinenses. E nós ouviremos neste momento o senhor presidente da Fiesc, Glauco José Corte. Inicio cumprimentando o governador do estado, governador Eduardo Pinho Moreira. Agradeço e registro o fato de que, em 6 meses, acho que é o governador que mais vezes esteve aqui conosco. Ainda hoje, almoçou conosco aqui na Fiesc. Obrigado, governador. Quero fazer um cumprimento especial ao presidente Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, líder da indústria brasileira. Obrigado por sua presença, por seu apoio. Em seu nome, cumprimento todos os meus amigos, presidentes de federação, que nos dão a honra e a alegria da presença, os vice-presidentes da CNI e também os diretores executivos da CNI. Um cumprimento especial ao meu querido amigo, companheiro Mário César de Aguiar, que hoje assume a presidência da Fiesc e que esteve comigo ajudando na gestão nesses últimos 7 anos. Um cumprimento também ao prefeito Jean Loureiro, obrigado por sua presença, aos senadores aqui presentes, Dalírio Beber e Paulo Bauer, ao coordenador do Fórum Parlamentar, Jorginho Melo, obrigado pela presença, deputado, ao presidente do Tribunal de Justiça, Rodrigo Tolentino de Carvalho Colasso, agradeço muito a sua presença, presidente, a desembargadora Maria Helena Migliorini, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, com quem também temos uma parceria muito sólida, obrigado por sua presença, a superintendente de gestão e secretária do Conselho Nacional do SESI, Rosemary Soares Antunes Rainha, muito obrigado, leve ao presidente o nosso abraço, ao primeiro vice-presidente Gilberto Seleme, que hoje também assume esta posição, a todos os deputados federais, deputados estaduais aqui presentes, aos meus amigos e companheiros do Conselho das Federações Empresariais, em nome do amigo Bruno Breithaupt, eu cumprimento a todos os presidentes que integram o COFEM, cumprimento os comendadores que detêm o título, a outorga, que receberam a outorga do Mérito Industrial Nacional e Estadual aqui presente, também os ex-presidentes da Fiesc, e um cumprimento também especial ao Evaldo Gampkoff, que representa aqui os trabalhadores e que tem assento também no nosso conselho. Senhoras e senhores, a indústria catarinense é uma grande fábrica de oportunidades. Na indústria, milhares de jovens têm a oportunidade de iniciar e qualificar suas carreiras, contribuindo para elevar a sua competitividade. O resultado é que Santa Catarina é um dos estados com melhor qualidade de vida do país
e o mais socialmente justo, com a melhor distribuição de renda. O fato de que indústria e trabalhadores têm o mesmo propósito nos coloca nesta condição. Aqui a indústria é diretamente responsável por cerca de 1/3 das riquezas produzidas e por 1/3 dos empregos formais, proporção que não é igualada por nenhum outro estado brasileiro. A Fiesc e suas entidades, Ciesc, SESI, Senai e EL, servem à indústria e seus trabalhadores com a missão de ajudar o setor a se tornar mais competitivo. Nos últimos anos, a Fiesc definiu 4 focos de atuação em sintonia com as necessidades da indústria e com as transformações que ocorrem em todo o mundo, quais sejam ambiente institucional, educação, inovação e tecnologia e saúde e segurança. Ao mesmo tempo em que ouviu atentamente as demandas da indústria, a Fiesc, em sintonia com a Confederação Nacional da Indústria, CNI, conectou-se ao que há de mais avançado no mundo em suas áreas de atuação e articulou e mobilizou a indústria e a sociedade para se tornarem protagonistas das mudanças. O capital humano, considerado a nova riqueza das nações, ocupou o centro de nossas atenções nos últimos anos. As pessoas são o principal fator de competitividade da indústria. Não são as máquinas que estão mudando a nossa indústria e moldando a nova indústria. São os talentos que promovem as inovações tecnológicas, a manufatura avançada, a internet das coisas e a inteligência artificial. Já na gestão 2011-2014, descobrimos um fator perturbador. Mais da metade dos trabalhadores da indústria catarinense não possuíam o ensino básico completo. Como exigir mais produtividade desses trabalhadores? Era preciso ajudá-los a complementar e aprimorar sua formação educacional e profissional. Este foi o início do movimento Santa Catarina pela Educação, lançado em 2012, com o nome de Movimento A Indústria pela Educação. O movimento ampliou a compreensão da indústria sobre a sua responsabilidade na qualificação dos seus trabalhadores, como fator indissociável de produtividade e competitividade. E assim, a educação do trabalhador alinhou-se ao planejamento estratégico das empresas. Mais de 2.000 entidades são signatárias do movimento, comprometendo-se a oferecer oportunidades e a criar ambientes que valorizam o estudo. Os resultados já apareceram. Ao final de 2016, 6 em cada 10 trabalhadores da indústria contavam com o ensino básico completo, o que significou uma elevação de 10 pontos percentuais em apenas 5 anos. O objetivo é que, até 2024, todos estejam nessa condição e com qualificação profissional adequada às funções que exercem. A educação se tornou a agenda central da sociedade catarinense e o movimento passou a exercer notável influência no ensino. Metodologias inovadoras são compartilhadas por meio de parcerias nacionais e internacionais e revolucionam a educação em nosso Estado. Citamos a metodologia criada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que almeja o desenvolvimento de competências socioemocionais. No Brasil, ela é disseminada pelo Instituto Ayrton Senna, parceiro de primeira hora do movimento. Escolas da rede municipal de Chapecó e unidades do Senai estiveram entre as primeiras do país a utilizá-la. O Instituto Ayrton Senna também forneceu a metodologia para a educação integral, implantada na rede estadual de ensino já no ano passado. Trouxemos de Singapura, após uma missão que lá fizemos, um método que já é utilizado pela rede municipal de Joinville e unidades do SESI e do SESC, chamado O Segredo de Singapura para o Sucesso em Ciências e Matemática, está sendo aplicada em outros municípios e na rede estadual.
Também desenvolvemos novos métodos e cursos para suprir as necessidades de trabalhadores e despertar nos jovens o gosto pela tecnologia. A educação de jovens e adultos profissionalizante, que une educação básica e profissional de forma inovadora, reduziu substancialmente o índice de evasão, colaborando para a elevação da escolaridade e especialização do trabalhador. Os espaços de educação maker do SESI e o Senai Connect. Este é um curso de ensino médio combinado com a formação profissional, são outros exemplos de inovação em educação adotados em nossos cursos. No período entre 2011 e 2017, foram realizadas uma média anual de 268 mil matrículas pelas entidades da Fiesc, nas modalidades de educação profissional, educação básica, desenvolvimento de trabalhadores, educação superior e estágios. 90% dos alunos formados pelo Senai são rapidamente empregados. 75% dos participantes da educação de jovens e adultos do SESI concluem o ensino básico. Por isso, o sistema Fiesc, como a indústria, é também uma fonte de oportunidades para os jovens catarinenses. Queremos destacar o programa Novos Caminhos, que abre perspectivas para jovens em situação de acolhimento nas chamadas casas-lar. Ao completar 18 anos, eles têm que deixar essas casas. O programa os capacita emocional e profissionalmente para enfrentarem a triste situação de terem que ter deixado as suas famílias por decisão judicial, para que recupere a confiança em si próprios e adquiram conhecimentos para aproveitar as oportunidades no mundo do trabalho. Nós já temos 203 jovens que passaram pelos nossos cursos, que iniciamos com eles a partir dos 14 anos de idade. 203 jovens já estão empregados na indústria de Santa Catarina. O programa teve início com uma parceria entre Fiesc, SESI, Senai e IEL, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Associação dos Magistrados Catarinenses, tendo sido incorporados gradativamente relevantes novos parceiros, como é o caso da OAB, Ministério Público de Santa Catarina, Federação do Comércio, Associação Catarinense de Medicina, alguns deles. Registramos agradecimentos a todos os parceiros, especialmente o desembargador Rodrigo Colasso, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e a doutora Jussara Schittler dos Santos, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, e aos presidentes que os antecederam. Senhoras e senhores, a educação e a qualificação profissional estão no cerne da revolução digital da indústria. Além de formar pessoas aptas a desenvolver a indústria 4.0, a Fiesc trabalha para a modernização da indústria tradicional e para o surgimento de novas empresas de base tecnológica. Trabalha também para conectar o conhecimento científico gerado nas universidades às demandas das indústrias com o objetivo de produzir inovações. Fruto da parceria entre a Fiesc, a CNI e o Senai Nacional, os dois institutos Senai de Inovação, instalados em Joinville, e o Instituto de Sistemas Embarcados, sediado em Florianópolis, reúnem pesquisadores de alto nível. Dentre dezenas de projetos em andamento, um satélite está sendo desenvolvido em Florianópolis por encomenda de uma empresa privada. Além do ineditismo do projeto, será o primeiro totalmente produzido pela indústria brasileira. Vale destacar o alto nível de conhecimento tecnológico que é gerado e que posteriormente transbordará para outras inovações que beneficiarão a indústria e a sociedade. Por dever de justiça, destacamos a corajosa decisão do presidente Robson Braga de Andrade, que promoveu a instalação de 25 institutos Senai de inovação no país, e que significa uma verdadeira ruptura entre o antes e o depois no Brasil, em termos de inovação e tecnologia. Parabéns, presidente Robson.
Também consolidamos a rede de Institutos Senai de Tecnologia. São 7 no total em Santa Catarina, com o objetivo de garantir o acesso das empresas a tecnologias e sistemas de gestão e Lean Manufacturing. Confrontamos algumas das visões estabelecidas no meio empresarial e entre os trabalhadores da indústria. A saúde do trabalhador é um gasto ou é um investimento? O trabalho é uma fonte de adoecimento, um meio para se obter mais saúde e qualidade de vida. Provamos que o investimento em saúde e segurança, da mesma forma que ocorre com a educação, também deve estar alinhado às estratégias das indústrias. O retorno vem rápido, na forma de maior produtividade e menores custos com planos de saúde. Em 2016, criamos a Aliança Saúde e Competitividade, envolvendo indústrias, trabalhadores, federações empresariais e diversos representantes do setor público. Um dos objetivos é engajar lideranças comprometidas com o tema. A ação coordenada se contextualiza em um ambiente de custos crescentes da saúde para as empresas e o setor público, enquanto a população adoece devido ao aumento da longevidade que vem acompanhado da ocorrência de doenças crônicas. Essa tendência, associada ao sistema previdenciário insustentável que temos hoje, requer uma reconfiguração no mundo do trabalho. As pessoas passarão mais anos trabalhando e precisam estar física e mentalmente saudáveis. É sobre esse complexo pano de fundo que se dão as discussões e as ações da Aliança. O SESI Santa Catarina está à frente nesse processo. Através da plataforma SESI Viva Mais, que integra informações de saúde e segurança de trabalhadores, a gestão da saúde das empresas pode ser integrada em um único ambiente virtual. O SESI passou a desenvolver também soluções setoriais, observando as características específicas. Um exemplo é o programa Construção Mais Segura, que objetiva diminuir o índice de acidentes do trabalho. O Centro de Inovação SESI, também uma iniciativa do presidente Robson, que está instalando 6 centros de inovação em todo o país. Aqui temos um, que está instalado no Instituto da Indústria em Florianópolis, destaca-se na produção de inovações. Desenvolve um sistema de segurança para trabalhadores da construção, que inclui a instalação de sensores em suas vestes e equipamentos. Outra solução é um sistema para estimular os trabalhadores a adotarem hábitos saudáveis. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores com o aumento da competitividade da indústria. Boa parte das ações da Fiesc aqui relatadas foram realizadas em um dos períodos mais difíceis da história da indústria brasileira. A profunda recessão, iniciada em 2015, derrubou a produção industrial e provocou o fechamento de milhares de vagas de trabalho em Santa Catarina. O cenário desafiador tornou ainda mais relevantes os serviços oferecidos e as mobilizações iniciadas pela Fiesc, e também norteou a sua atuação política em defesa dos interesses da indústria para a melhoria do ambiente institucional. Nesta frente, buscamos construir e fortalecer parcerias e alianças da mesma forma que nas outras iniciativas. Um exemplo é o alinhamento com o governo do Estado. A participação efetiva da Secretaria da Educação no movimento Santa Catarina pela Educação é uma delas. Outra é a parceria que resultou na criação da Invest Santa Catarina, agência encarregada de atrair investimentos para o Estado. Até junho deste ano, 21 projetos novos foram implantados em Santa Catarina, representando 2,1 bilhões de investimentos e 1.800 novos empregos. Importante registrar, nenhum emprego público foi criado. O diálogo entre o governo e a Fiesc foi relevante para a manutenção de um ambiente favorável ao empreendedorismo.
Prova disso é que, ao contrário do que ocorreu na maioria dos estados, em Santa Catarina, há 16 anos que se completam em dezembro próximo, não temos aumento de ICMS. Registro a decisão nesse sentido, tomada pelos governadores Luiz Henrique da Silveira, Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira, a partir de pleito da indústria e de compromisso assumido no debate com os candidatos aqui na sede da Fiesc. O diálogo com o Legislativo Estadual foi profícuo. O bom relacionamento garantiu o aprimoramento de diversos projetos em favor da melhoria do ambiente de produção. No plano federal, o relacionamento com o Fórum Parlamentar Catarinense não foi diferente. Em alinhamento com a CNI e demais federações estaduais, contribuímos para melhorar o nosso arcabouço institucional. Um dos exemplos mais relevantes é a modernização da legislação trabalhista, que contou com contribuições específicas da Fiesc, como, por exemplo, a questão do intervalo intrajornadas. Nos últimos 8 anos, a Fiesc liderou as negociações para o piso salarial regional de Santa Catarina, sempre com sucesso e por consenso. Nossos respeitos aos trabalhadores pelo alto nível das relações mantidas. Instalamos o Observatório Fiesc da Indústria Catarinense, que é a plataforma de gestão do Programa de Desenvolvimento da Indústria Catarinense, PEDIC. Iniciado em 2012, realizou um aprofundado estudo dos setores industriais e regiões de Santa Catarina, apontando quais setores serão mais competitivos no futuro e o que deve ser feito para concretizá-la. O PEDIC é o mais completo planejamento estratégico da indústria catarinense, que endereça ações da Fiesc, da Invest SC e do governo do Estado. Por isso mesmo, no auge da crise, nunca ficamos sem rumo, o que foi determinante para que Santa Catarina fosse o primeiro estado a superá-la. Nos 6 primeiros meses de 2018, a produção industrial catarinense cresceu 3,9%, acima da média nacional, que foi da ordem de 3,2%. A taxa de desemprego do Estado é de 6,5%, metade da taxa brasileira. Entre janeiro e junho, o saldo de empregos na indústria catarinense foi de cerca de 20.500 vagas. Geramos, em média, quase 115 novos empregos por dia, o que equivale a quase 1/4 das vagas abertas por toda a indústria de transformação brasileira. Senhoras e senhores, antes de concluir, agradeço de coração o incentivo e o apoio recebidos de minha família, da Silvia, minha esposa, dos filhos e nora, Luciana, Glauco José, Juliana e Gustavo. Estendo o meu carinho aos netos Gabriel José, Pedro Henrique, Luísa, Guilherme José e Benício José. Espero ter um pouco mais de tempo para estar com todos. Agradeço ao presidente Robson de Andrade a confiança e o apoio que nunca me faltaram de sua parte e de toda a equipe da CNI. Agradeço também pela confiança com que me distinguiu, convidando-me para ocupar uma das 5 novas vice-presidências executivas da CNI. Espero corresponder a essa confiança com muito trabalho. Agradeço ao governador Eduardo Pinho Moreira a atenção dada aos pleitos da Fiesc e o cumprimento por suas iniciativas no sentido da redução da carga tributária da indústria. Agradeço ao colegiado, integrado pela mesa diretora e vice-presidentes, cujo desempenho fortaleceu, sobretudo, a presença da Fiesc nas 16 regiões em que o Estado se encontra dividido para efeito de nossa estrutura principal. Estendo esse agradecimento a todos os diretores e conselheiros do sistema. Agradeço a competente e dedicada diretoria executiva da Fiesc, que esteve ao meu lado permanentemente nesses desafiadores anos. Tenho orgulho desse time. Através de vocês, agradeço a todos os profissionais que fazem parte do sistema Fiesc. Agradeço à imprensa a cobertura imparcial dada às nossas iniciativas e ações. Agradeço finalmente ao companheiro e amigo presidente Mário César de Aguiar, sempre disponível, sempre atento e sempre ponderado, mais firme,
a sua presença foi essencial para o alcance dos resultados que obtivemos neste período. Compartilho com o Mário os frutos dos avanços e conquistas, e cumprimentando-o por sua merecida investidura na presidência da Fiesc, desejo-lhe sucesso e grandes realizações. Senhoras e senhores, presidir a Fiesc é uma grande responsabilidade e uma experiência pessoal inigualável. Eu, que sempre fui entusiasta, deixo o cargo, admirando ainda mais a indústria e o industrial de Santa Catarina, com quem tive o privilégio de conviver tão de perto nos últimos 7 anos. Espero continuar sendo útil para tão importante setor de nossa economia. Finalmente, ergo minha prece de agradecimento a Deus por ter me permitido viver tão fascinantes anos de minha vida. Muito obrigado pela atenção de todos. Aplausos mais do que merecidos por tantas conquistas nessa gestão. Nós agradecemos as palavras do presidente da Fiesc, Glauco José Corte. Pedimos que o presidente se posicione agora, doutor Glauco, pedimos que o senhor se posicione em frente ao painel e nós gostaríamos de convidar a sua esposa, dona Silvia, para que venha aqui ao palco para acompanhá-lo. E nós convidamos também o presidente eleito da Fiesc, Mário César de Aguiar, e sua esposa Diana, pedimos que também venha ao palco. Peço que o doutor Mário e sua esposa Diana se posicionem também próximo ao painel, porque neste momento, senhoras e senhores, nós queremos fazer ao senhor Glauco, acompanhado de sua esposa Silvia, uma homenagem de agradecimento. E nós convidamos o senhor Juarez Machado, pintor mundialmente conhecido, autor da obra que lhe será presenteada, para que venha ao palco abraçá-lo pessoalmente e deixe a sua mensagem. A obra de Juarez Machado, que está sendo entregue, simboliza o brinde, este hábito universal. Com esta obra, nós queremos brindar por seu louvável percurso de 7 anos, em que a Federação das Indústrias de Santa Catarina esteve sob a sua presidência, e a tudo de grandioso que nela nos foi entregue, a todas as casas, a sociedade e a indústria catarinense. Nesta caminhada profícua e relevante, o senhor Dr. Glauco contou com a colaboração e o trabalho de uma grande equipe parceira, formada por todos os que aqui trabalham. E é em nome de todos que agora nós celebramos o seu sucesso. Nada que tenha se limitado ao apoio profissional, pois um homem não é só trabalho. Para um bom trabalho, o homem precisa de incentivo, de paz, de compreensão e de reconhecimento. O tilintar de taças que esta obra nos transmite, e que está sendo aqui segurada pelo próprio autor, transmite um voto de êxito e agradecimento à sua parceira de vida, dona Silvia, reflexo ao mesmo tempo de desprendimento, de incentivo, de fé e de companheirismo. Um casal que, guardando a particularidade de cada um, soube amalgamar sabedoria e crença de que trabalhar para melhorar a vida das pessoas fortalece e enobrece suas ações. Que este homem e esta presidência que aqui brindamos seja exemplo para nós em nossos novos caminhos, com os primeiros passos
cheios de vontade e de esperança que agora damos. Muito obrigada, Glauco e Silvia. Um brinde ao casal. E passamos a palavra, então, ao nosso artista Juarez Machado. Muito obrigado, muito obrigado. O senhor está recebendo um presente que eu fiz com o maior carinho, com o maior respeito a todos que são aqui dessa terra, que é a nossa terra tão querida, Santa Catarina, que eu amo tanto. Apesar de morar longe, eu estou aqui, meu coração está aqui, e agora mais ainda. E esse quadro tem uma certa ligação com a gente, com o senhor que trabalhou tanto, todos eles aqui que trabalham tanto para a própria nação, para o próprio Estado nosso. Esse quadro se chama, na verdade, é um acidente na pintura. Ele se chama pentimento. Pentimento em latim significa arrependimento. Quando o artista pinta um quadro, não gosta ou não quer, enfim, ele resolve pintar um outro quadro em cima do primeiro. E fica aparecendo, a tinta de baixo começa a passar para frente. É uma disputa de duas imagens. E isso aconteceu no Renascimento, e eu me encantei com esse acidente. E faço coisas assim também. Então, aqui o senhor está recebendo 2 quadros, o que está por trás e o que está pela frente. E isso é raríssimo, compreendeu? Nos museus. O meu olho já ficou acostumado. Quando entro nos museus do mundo, eu descubro que sempre tem alguma coisa por baixo. É algo a mais. É sedutor. Realmente tem uma história profunda. Vocês estão vendo aqui, tem o primeiro plano, que foi o que eu pintei, e o segundo plano, que também pintei, mas ficou por baixo, mas ele começa a passar para frente, porque a tinta está viva, nós estamos vivos, e é para sempre. Nosso muito obrigada mais uma vez ao artista Juarez Machado por nos prestigiar na noite de hoje. Seguimos então com a nossa solenidade. E neste momento nós iremos apresentar os nomes que dirigirão a Fiesc no período 2018-2021. Vamos acompanhar todos os nomes no nosso telão, iniciando então pela diretoria da Fiesc. Presidente, Mário César de Aguiar. Primeiro vice-presidente, Gilberto Seleme. O senhor Mário César de Aguiar presidirá a Federação das Indústrias, o Centro das Indústrias, o IEL e os conselhos do SESI e do SENAI. Seguimos, então, nominando a diretoria da Fiesc. Diretor primeiro secretário, Edivaldo Ângelo. Diretor segundo secretário, Ronaldo Baumgarten Júnior. Diretor primeiro tesoureiro, Alexandre Dávila da Cunha. Diretora segunda tesoureira, Rita Cássia Conte. Passaremos agora aos vice-presidentes para assuntos regionais. Começamos pela região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luiz de Mendonça. Região Alto Vale do Itajaí, André Armin Odebrecht. Centro-Norte, Leonir Antônio Tesser. Centro-Oeste, Márcio Luiz Dalalana. Extremo-Oeste, Astor Kist. Foz do Rio Itajaí, Maurício César Pereira. Litoral Sul, Alexandro da Cruz Barbosa. Norte-Nordeste, Evair Wenning. Oeste,
Valdemar Antônio Schmitz. Planalto Norte, Arnaldo Ribel. Serra Catarinense, Israel José Marcon. Sudeste, Tito Alfredo Schmidt. Região Sul, Diomício Vidal. Vale do Itajaí, Urs Kuhn. Vale do Itajaí Mirim, Ingo Fischer. E Vale do Itapocu, Célio Bayer. Seguimos agora nomeando os vice-presidentes para assuntos estratégicos. São eles: Lino Roden, Mário Lansnaster, Ney Osvaldo Silva Filho e Rui Altenburg. Vamos agora aos diretores: Adalberto Reder, Albano Schmidt, Alceu Lorenzon, Aldo Apolinário João, Carlos Júlio Rack Júnior, César Pereira Deller, Charles Alfredo Bretzky, Conrado Coelho Costa Filho, Egon Werner, Everaldo Canani Vigers, Hilton Siqueira Leonete, João Formento, José Fernando da Silva Rocha, José Silvio Guise, Leonir João Pinheiro, Marco Antônio Corsini, Marcos Belincanta, Marcos Schlesser, Mário Luiz Nori de Oliveira, Michel Miguel, Nilton João Fabres, Ouvacir José Bes Fontana, Pedro Leal da Silva Neto, Ramiro Cardoso, Vianney Amilcar Zappellini e Volmir Antônio Meotti. Agora o Conselho Fiscal. Efetivos: José César Feldhaus, Otmar Joseph Miller e Terêncio Knaben Wenning. Suplentes: Amauri Eduardo Kohlhaas, Edilson Zanata e Renato Rosmark Schramm. Vamos agora nomear a delegação junto à CNI. Efetivos: Glauco José Corte e Mário César de Aguiar. Suplentes: Bárbara Paludo e Rogério Pedro Mendes. Passaremos agora à diretoria do CIESC. Diretora primeira secretária, Ida Áurea da Costa. Diretor segundo secretário, Cláudio Roberto Grando. Diretor primeiro tesoureiro, Júlio César Lunardi. Diretor segundo tesoureiro, José Antônio Felipe. Agora o Conselho Consultivo do CIESC. É formado por Adolfo Fei, Evandro Miller de Castro, Jair Felipe, Joaquim Gueret, José Adame Neto, José Altino Comper, Juarez de Magalhães Rigon, Marcelo Rodrigues, Nivaldo Pinheiro, Odelir Batistella, Renato de Barros Feres, Valcir José Zanetti. Passamos agora ao Conselho Fiscal do CIESC, que é formado, tem como efetivos Edson Osvaldo Amaral, Eduardo Seleme e Noiodá José Damiani. Os suplentes são Amilcar Nicolau Pelaez, Fernando Luiz Andretta e Tiago Santana Freta. Agora a diretoria do IELSC. Diretor tesoureiro, Daniel dos Santos Leibniz. Representante da Fiesc, Carlos Frederico da Cunha Teixeira. O Conselho Consultivo do IELSC tem como efetivos Ângela Tereza Zorzo Dalpiva, Edio José Del Castanhel, Fernando Toffoli, Helene Mendonça Meister, Luiz Carlos Eng, Mircon Roberto Becker, Paulo Nunes Obenaus e como suplentes Álvaro Schwegler, Eduardo Cousani, Evandro Rogério Volpato, Hilton Pascoal Rota, João Stramoski, Marlene Pitt Dulius e Sônia Aparecida Lemos Lakovics. Conselho Fiscal do IEL. Efetivos: Celso Panseri, Djalma Velho de Azevedo, Jader Jacó Vestrup. E suplentes: Carlos José Martinelli, Márcio Eugênio Zanata e Marcos Melchioreto. Senhoras e senhores, agora nós convidamos os senhores Robson Braga de Andrade, Mário César de Aguiar e Gilberto Seleme para que assinem o termo de posse. Enquanto é feita a assinatura, eu vou ler a redação do termo de posse. Diz o seguinte:
Aos 10 dias do mês de agosto do ano 2018, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os senhores membros do Conselho de Representantes da Fiesc para a solenidade de posse, de acordo com o resultado das eleições realizadas no dia 29 de junho do ano de 2018. São neste ato declarados empossados Seguindo a leitura, então, do termo de posse, são neste ato declarados empossados, em conformidade aos respectivos dispositivos legais e estatutários, os membros eleitos para o mandato 2018-2021 da diretoria do Conselho Fiscal e dos delegados representantes junto à CNI, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, da diretoria dos Conselhos Consultivo e Fiscal do Centro das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, e da diretoria dos Conselhos Consultivo e Fiscal do Instituto Eovaldo Lodge de Santa Catarina, Florianópolis, 10 de agosto de 2018. E para assinar como testemunhas, nós convidamos agora os senhores Eduardo Pinho Moreira e Glauco José Corte. Está aí, então, o termo de posse agora devidamente assinado, a foto oficial. Senhoras e senhores, nós ouviremos neste momento o novo presidente da Fiesc, senhor Mário César de Aguiar. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Excelentíssimo senhor governador Eduardo Pinho Moreira, agradeço a sua importante presença, pela qual sinto-me muito honrado. Caro industrial Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, agradeço sua presença e faço aqui o registro de seu reiterado prestígio à Fiesc, esperando poder continuar, presidente, com seu apoio à nossa federação e à indústria de Santa Catarina. Cumprimento também o presidente Glauco José Corte, a quem tenho orgulho de suceder. Cumprimento o primeiro vice-presidente Gilberto Seleme. Em seu nome, saúdo toda a diretoria e conselhos hoje empossados. Cumprimento e agradeço a todos os presidentes de federações de indústrias que nos prestigiam. Cumprimento também o senhor Evaldo Krankoff, presidente da Federação dos Trabalhadores Metalmecânicos. Faço um agradecimento especial e pelo esforço para estar aqui presente do artista catarinense Juarez Machado e sua esposa Melina Mosimo. Agradeço muito pela dedicação de vir aqui a Florianópolis. Cumprimento, ao citá-los, cumprimento e agradeço a todas as autoridades já nominadas, demais lideranças políticas e empresariais, colaboradores do Sistema Fiesc, meus amigos, meus familiares, senhoras e senhores. O trabalho, a dedicação e o olhar permanente às necessidades da indústria e aos interesses maiores da sociedade, somados ao fundamental apoio do então presidente Glauco, aliados ao reconhecimento das nossas indústrias, me deram a honrosa oportunidade de presidir a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Missão que assumo com o compromisso da dedicação, da responsabilidade e do otimismo próprio do nosso industrial, mesmo tendo a ciência de que temos enormes desafios pela frente. O enfrentamento desses desafios será feito com disposição e confiança nos nossos valores, apoiado pela união, pelo trabalho conjunto e pela soma de esforços. É consenso que vivemos dias de incertezas e turbulências, frustrados pela má gestão e pela ineficiência no uso dos recursos públicos, que não são escassos. A utilização deles, contudo, exige muito mais zelo.
Se em condições econômicas minimamente satisfatórias, os desafios para uma convergência nacional já são grandes, como evoluir diante de tantas adversidades no ambiente de negócios? Como evoluir diante das inflexões da economia e das incertezas políticas, que impõem dificuldades ainda maiores para a indústria, em particular, e para o desenvolvimento das forças produtivas? Vivemos dias em que empreender no Brasil é um ato de coragem. A recente redução do PIB brasileiro mostrou a necessidade de readequação da economia e da indústria. Impactado diretamente pela queda da demanda, o setor industrial se viu diante da ampliação de estoques, da redução no número de trabalhadores e da limitação do acesso aos mercados internacionais. É justamente esse o cenário que as nossas indústrias enfrentam e que os senhores bem conhecem e vivenciam. Ao invés de priorizar a evolução tecnológica e a inovação, com o domínio e a incorporação das tecnologias e dos conceitos da indústria 4.0, os industriais estão tendo que superar entraves que dificultam enormemente suas atividades. Por isso, temos um país relegado a posições inferiores nos rankings internacionais de produtividade e competitividade. Tais dificuldades intensificam a busca por transformações políticas, por um propósito que seja de todos e que permita a redução da polarização do país. Vivemos um momento onde temos dois lados, num clima de uns contra os outros. Essa radicalização não serve para um país que deve ser uno e coeso e que precisa se desenvolver. Somente com causas convergentes poderemos evoluir e promover o desenvolvimento econômico e a verdadeira justiça social. Isso sem esquecer de perseguir o resgate da ética e de elevados valores morais, por meio de uma pauta ativa que faça parte do dia a dia de toda a sociedade brasileira. Apesar dos avanços já experimentados desde o ápice da retração econômica, os últimos eventos do semestre mostraram a vulnerabilidade da economia e a urgência de fazer com que o desenvolvimento industrial se erga em bases mais sólidas. É necessário também que, como empresários, geradores de emprego e renda, exerçamos nosso papel na mudança que o Brasil necessita e que tenhamos um maior envolvimento com os direcionadores políticos do país. Só assim poderemos conduzir a nação às grandes reformas estruturais necessárias ao desenvolvimento. Reformas estas que devem ser feitas levando em conta uma lógica de prioridades. Cabe aqui destacar e reconhecer o importante trabalho desenvolvido pela CNI, tendo à frente o presidente Robson Braga de Andrade, na defesa de reformas estruturantes que leve o país a um novo patamar de desenvolvimento e ao resgate das condições necessárias ao fortalecimento do setor industrial brasileiro. Senhoras e senhores, aqui em Santa Catarina, sabemos que nossa herança industrial é rica e diversa, mas não podemos e não queremos viver dessa história. Embora tenhamos o passado como referência, não devemos aceitá-lo melhor que o presente ou que o futuro que almejamos. Vislumbrar um cenário otimista, mediante as possibilidades de inovação e de intercâmbio, passa por fazer da indústria um elemento fundamental para o desenvolvimento humano e econômico. Diante disto, nesta gestão, além de manter o plano estratégico vigente, concentraremos esforços no incentivo à internacionalização de nossas indústrias e na ampliação da agenda de inovação, com acesso às novas tecnologias e inserção de nossas empresas na indústria 4.0. Indústrias mais inovadoras e internacionalizadas são mais competitivas frente às novas exigências da economia global. A indústria catarinense é reconhecida pela sua solidez. Prova disso é a resiliência demonstrada pelo nosso Estado diante do cenário recessivo, já que a capacidade responsiva frente às adversidades fez com que, em 2017, os principais indicadores econômicos mostrassem crescimento bastante acima da média nacional.
com apenas 1,1% do território nacional e mesmo com uma precária infraestrutura de transporte, o Estado produz 6% da riqueza nacional e possui o 4º maior parque industrial brasileiro. Em 2017, fomos o Estado que mais empregos criou no país. Por isso, senhoras e senhores, investir em Santa Catarina, considerando as respostas que o Estado dá à nação, não é apenas questão de justiça, mas de inteligência estratégica. E onde há uma indústria forte, há uma sociedade forte. Na sua grande maioria, nossas empresas são oriundas do próprio Estado, fruto do empreendedorismo da nossa população. Nossos bons indicadores são reflexos das características do setor industrial catarinense, marcado pela diversidade regional e, especialmente, pelo mérito do empresariado, com expressiva participação de pequenas e médias empresas e de base familiar, que tem por característica reinvestir seus resultados. Nossas indústrias foram criadas por homens e mulheres que empreenderam com o objetivo de fazer mais e melhor, fazer bem feito e perpetuar-se a partir de princípios sólidos e bem alicerçados. Foram esses empreendedores que criaram oportunidades de trabalho, que fizeram investimentos, mesmo sem dispor de crédito, com taxas de juros competitivas, mesmo não dispondo de uma infraestrutura adequada. Senhor governador, esperamos que o governo reúna as forças representativas do Estado para remover os obstáculos que impedem a implementação da infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos negócios. Cito como exemplo o impasse do Morro dos Cavalos, que impede a conclusão dos projetos das ferrovias litorânea e leste-oeste, tão importantes para o Estado de Santa Catarina. Também, senhor governador, o oeste do Estado, que cediu uma agroindústria que é referência nacional, responsável por alguns dos principais produtos da pauta de exportação catarinense, ressente-se da falta de um sistema logístico que permita receber os insumos e escoar a produção com mais eficiência e menores custos. Esses são alguns dos exemplos de onde precisamos uma atuação mais efetiva do governo. Quando observamos a formação de nosso Estado, sua grandeza e força econômica, podemos concluir que temos muitos traços da economia alemã, uma das mais sólidas do mundo, que aprendemos a admirar e ter como inspiração. Nossas semelhanças estão no tamanho das empresas, na descentralização geográfica e na composição familiar da maior parte dos empreendimentos. No entanto, nossas diferenças são muitas, principalmente na composição das políticas públicas e no retorno que o setor produtivo recebe a partir dos tributos que gera. Senhoras e senhores, para o país avançar de maneira sustentável, precisamos migrar de um sistema de desenvolvimento baseado no simples incentivo ao consumo para um modelo focado nos investimentos. Isso só será possível com o aumento da confiança do empresário. A confiança, por sua vez, depende de um ambiente de segurança jurídica, estabilidade política e ações de governo para a implantação das reformas estruturantes. Dentre as reformas que temos como urgentes, para que o Estado brasileiro reduza o custo para a geração de empregos, destaco a reforma da Previdência, imprescindível para garantir a saúde das contas públicas. No campo tributário, convivemos com um sistema burocrático que gera ineficiência e que prejudica o investimento, a produção, as exportações e a geração de emprego. Precisamos acabar com a guerra fiscal e, sobretudo, promover a isonomia entre os estados. Nosso país é injusto, porém eficiente no momento de arrecadar, e injusto e ineficiente na distribuição dos recursos. Na área trabalhista, é necessário consolidar a recente modernização da legislação, que inexplicavelmente ainda não é assimilada por alguns setores da sociedade. Reconhecendo essas necessidades e com a crença de que não somos prisioneiros do destino e que nossas ações em muito importam, é preciso
promover uma agenda convergente de longo prazo, para realmente consolidar o país como uma potência econômica para a qual nossa vocação é inegável. A integração de esforços entre instituições públicas e privadas é parte fundamental desse processo, pois permite a ampliação das trocas de conhecimento e de apoio para as atividades inovativas. Caros industriais, o empreendedor brasileiro nato é aquele que luta para mudar sua realidade. Ele sabe que o maior estímulo que pode ter na vida é apoiar-se no trabalho para promover a mudança que quer ver para si e para seus filhos. Agora, com o compromisso de liderar a promoção de melhores condições para a indústria catarinense, quero compartilhar esse espírito com todos, ciente de que não há força mais poderosa que os próprios desejos de superação. Para fazer isso, conto com o apoio dos industriais e dos 141 sindicatos da indústria de Santa Catarina e, especialmente, daqueles que aceitaram o desafio de trabalhar ao meu lado. Faço questão de mencionar aqui, já em forma de agradecimento, o primeiro vice-presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, e a mesa diretora, composta por Edevaldo Ângelo, Ronaldo Baumgart Júnior, Alexandre Dávila da Cunha e Rita de Cássia Conte. A motivação que trago para esse mandato fará com que, muitas vezes, abdiquemos de nosso tempo pessoal por uma causa que nos ultrapassa, que vai além de nossa própria função. A causa a qual nos dedicaremos, eu e meus companheiros de gestão, é a da transformação, com a perspectiva de termos uma indústria cada vez mais sólida, capaz de irradiar para todos os demais setores da atividade econômica as forças positivas que dela emergem. Para isso, tenho certeza que contaremos com a energia multiplicada de todos os nossos dedicados profissionais, de diferentes áreas e com distintas competências, cientes de que temos em nossas mãos as condições para promover a mudança. Há muitos anos, esta é a energia que move a Fiesc e que fortalece os resultados de Santa Catarina. Parte significativa dessas conquistas se deve aos esforços de grandes líderes que presidiram essa entidade. Temos o dever e a obrigação de respeitar essa história. Meus amigos, o momento exige uma reflexão especial sobre a postura e a trajetória do presidente Glauco, que em sua gestão ultrapassou os limites da defesa dos interesses industriais. Ele tornou-se referência no país com a criação do movimento Santa Catarina pela Educação e com a Aliança Saúde e Competitividade. Numa saudável e harmoniosa convivência, presenciei a singular capacidade de congregar forças, a excepcional postura ética e a liderança do presidente Glauco. Seus elevados valores de honestidade e espiritualidade nos inspiram. Ele deixa um grande legado, não só para a indústria, mas para toda a sociedade catarinense. Foram 7 anos de muito aprendizado, fundamentais para me credenciar a dar continuidade a esse trabalho tão exitoso. Seguiremos em frente por um caminho muito bem construído. Por isso me orgulho de ter Glauco como professor e amigo. Senhores industriais, as entidades que compõem a Fiesc, SESI, SENAI, IEL e CIESC continuarão trabalhando e se aperfeiçoando para atender os desafios industriais em educação, saúde e segurança, ambiente institucional e tecnologia e inovação. Os resultados já alcançados nos permitem definir novas prioridades que se constituam nas principais condicionantes da competitividade do setor produtivo. Juntamente com nossos vice-presidentes e parceiros de diretoria, assumimos hoje a missão de promover a indústria catarinense, convictos de que o esforço e a dedicação do industrial catarinense são inspirações para a nossa gestão. Estamos certos de que a ética e o bom exemplo são transformadores e devem nortear nossas ações enquanto empresários e cidadãos. Quero ainda agradecer aos meus amigos, colaboradores do Sistema Fiesc, em especial minha mulher Diana, meus filhos Mário e Marcelo, minhas noras Júlia e Tatiane,
e minhas queridas netas Sofia e Olívia, que estão aqui comigo hoje e sempre, me dando apoio, entendendo minha ausência e renovando minhas energias. Vamos em frente, fortalecer cada vez mais a indústria, gerar oportunidades às famílias que aqui decidiram crescer, permanecer e engrandecer o nosso Estado. Agradeço mais uma vez à indústria catarinense pela confiança em mim depositada para liderar a Federação das Indústrias de Santa Catarina durante os próximos 3 anos. Contem comigo, contem com a Fiesc. Obrigado a todos. Muito obrigada ao novo presidente da Fiesc, senhor Mário César de Aguiar. Nós gostaríamos de convidar para que se junte às nossas autoridades o ministro do Turismo, senhor Vinícius Lumertz, que nos prestigia agora na cerimônia. E nós ouviremos agora o senhor presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Queria aqui cumprimentar a todos, a todas. Eu queria cumprimentar todas as mulheres aqui em nome da Silvia, nossa amiga, esposa do Glauco. Prazer, Silvia, estar aqui com vocês, com sua família. Cumprimentar o nosso governador, Eduardo Pinho. Cumprimentar o presidente eleito da Fiesc, Mário César de Aguiar. Cumprimentar o senador Dalírio Beber, o senador Paulo Bauer, o deputado Jorginho Melo, e cumprimentar a todos os presidentes de federação, diretores da CNI, vice-presidentes, aqui presentes em grande número, na pessoa do nosso conselheiro emérito Albano Franco. Queria cumprimentar com muito carinho, com muita amizade, o Glauco, que um grande companheiro e um grande amigo. E queria, Glauco, dizer em poucas palavras que nós praticamente começamos juntos, eu na CNI, você aqui na Fiesc. E nesses 7 anos de convivência eu aprendi muito a admirar a sua competência, a sua seriedade, a sua capacidade de trabalho, as suas ideias, a sua força, e agradecer muito toda a contribuição que você tem dado. Aqui o povo de Santa Catarina sabe, mas na CNI você tem dado uma grande contribuição, colaboração no trabalho que você faz, na relação com os companheiros todos, e no trabalho na área de inovação, de tecnologia. E o que se mostrou aqui, o que nós vimos na apresentação desse trabalho desses 7 anos, mostra a sua responsabilidade, o seu comprometimento com o desenvolvimento de um Estado muito importante para o Brasil, de um Estado que sempre teve um foco voltado na educação, na saúde, na qualidade de vida das pessoas, dos trabalhadores e do povo. Tanto que na CNI nós temos muita dificuldade, porque quando o Glauco convida alguns colaboradores do sistema SESI, SENAI, para vir para Santa Catarina, eles vêm ganhando muito menos do que eles ganhariam em Brasília, porque a qualidade de vida aqui é muito melhor, a qualidade do trabalho. Então, isso tudo faz com que as pessoas tenham também uma vontade muito grande de trabalhar num sistema tão importante como o sistema da Fiesc. E, meu amigo Mário, você pode ter certeza que nós vamos continuar ajudando naquilo que nós pudermos para que a Federação das Indústrias de Santa Catarina continue contribuindo com o desenvolvimento do Estado, com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento da indústria,
e com o povo de Santa Catarina, em todas as áreas, na educação, na saúde, no lazer, na defesa dos interesses da indústria brasileira, aqui tão bem representado por tantos empresários competentes, preparados, e empresários grandes, empresários médios. Santa Catarina é um exemplo para o Brasil. Você pode continuar contando com a gente. E, para mim, é sempre um prazer muito grande voltar a Santa Catarina, vir aqui, porque aqui a gente respira uma nova esperança no Brasil. A gente respira em Santa Catarina a confiança de que esse país vai retomar o rumo do crescimento, do desenvolvimento, de que os empresários aqui tão bem representados são capazes de lutar por um país melhor, por um povo melhor, por educação e por trabalho. E também aqui, Mário, a gente adquire também uma confiança nova nos homens públicos, aqui representados pelo governador Eduardo, pelo senador Paulo Bauer, pelo senador Dalírio Beber e pelo nosso amigo deputado Jorginho Melo. Nós precisamos readquirir confiança nos nossos homens públicos, saber que nós temos homens públicos capazes, corretos, coerentes, trabalhadores e que têm condições de defender e fazer com que o Brasil volte a ser um lugar de sonho para toda a nossa juventude. Então, eu quero dizer, Mário, que você também conte com a gente, conte com o nosso trabalho, com o nosso apoio, e a CNI está à sua disposição para continuar trabalhando juntos. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, nós ouviremos neste momento o senhor governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de saudá-los a todos. Iniciar aqui no palco a saudação do ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Dr. Glauco José Corte. Naturalmente, render homenagens ao seu trabalho durante esses 7 anos e reconhecer o espírito amável, afável, conciliador do Glauco Corte. E quando ele disse que eu bati recordes de presença aqui na Federação das Indústrias, não foi por outra razão de ter sido bem recebido e aqui buscado informações que contribuíram para que eu pudesse, como agente público, contribuir para o estado de Santa Catarina. E nós torcemos tanto por Santa Catarina que até fomos juntos ao Papa pedir proteção ao nosso estado, junto com a Sílvia, e dizer que o Papa está nos protegendo mesmo. E hoje, eu estive com o Glauco percorrendo as dependências, ele me levou na Capela Ecumênica. E eu tinha um recipiente com papéis ali, com salmos. E eu peguei um e o Glauco viu que eu fiquei entusiasmado. E eu não contei o que foi para o Glauco, né, Glauco? O que aconteceu ali, no salmo dizia apoio às minhas decisões. E eu tomei uma decisão importante na minha vida, que foi não concorrer ao cargo de governador. Mas eu o fiz ciente de que aquele que me substitui tenha a coragem necessária para seguir esse caminho e fazer aquilo que o Robson Andrade colocou aqui, que é levar o Brasil e o nosso estado a um destino muito mais nobre do que nós estamos tendo a oportunidade. Por isso, saúdo ao presidente da CNI, quero saudar ao Mário César de Aguiar e reconhecer o seu espírito, porque ele e o Glauco são muito parecidos, só estão diferentes na altura, na verdade, né? O Mário, ele tem essa capacidade de conciliação, de buscar os interesses dessa entidade, um estudioso profundo
das condições de logística e infraestrutura do nosso Estado. E aqui ele disse que nós precisamos cuidar desse setor vital para o desenvolvimento do Estado. Ontem, nós vimos lá no norte de Santa Catarina, no porto de Itapoá, a inauguração do porto sendo duplicado a sua capacidade, fruto da participação da iniciativa privada. E é esse o caminho da infraestrutura. As concessões. Não há mais dinheiro público para atender essas obras de infraestrutura necessárias para o desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado. Por isso, essa parceria da Federação das Indústrias com o governo de Santa Catarina, com o governo central em Brasília, serão fundamentais para que a gente possa modificar. Quero saudar os meus amigos, senador Paulo Bauer, senador Dalírio Weber, ao prefeito da nossa capital, Jean Loureiro, ao deputado Jorginho Melo, que aqui representa o Fórum Catarinense, nossos 16 deputados federais e 3 senadores, que fazem um trabalho reconhecido, e eu quero fazer isso de público, porque tenho ido a Brasília com relativa frequência como governador e encontro na nossa bancada uma participação efetiva nas conquistas que nós temos conseguido. Ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor Rodrigo Colasso, que é o meu substituto, né, eu já estou chamando-o de governador, assumiu há poucos dias atrás, e o fez com grande capacidade e discernimento. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Maria Helena Migliorini, ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Ricardo Reisler, a vice-presidente regional da Fiesc, Gilberto Seleme, que assume essa posição importante, essa função importante, a superintendente de gestão e secretária do Conselho Nacional do SESI, Rosemário Soares Antunes Rainha, ao representante dos trabalhadores da indústria, Evaldo Grancol. Dizer que há poucas semanas atrás participei nesse mesmo ambiente aqui, muitos de vocês estavam presentes, aquilo que mostrou ser a capacidade e o espírito do trabalhador catarinense, que foi o recordista mundial de permanência do trabalho numa mesma empresa. O seu Walter trabalha há 80 anos numa mesma empresa. Isso mostra o espírito que eu quero, através dos trabalhadores da indústria, registrar essa atividade importante. Santa Catarina, este ano, gerou em torno de 35 mil empregos. 2/3 desses empregos foram gerados pela nossa indústria. Santa Catarina é um estado industrial. Nós temos 750 mil famílias, 1.000 empregos gerados por essa atividade extremamente importante que tem que ser valorizada. Por isso, eu tomei a iniciativa, meses atrás, de mandar para a Assembleia Legislativa uma medida provisória para que tivesse rapidez para reduzir o ICMS do setor produtivo de Santa Catarina, do setor industrial, de 17% para 12%. Não obtive êxito, não obtive. Mas eu já tenho certeza que nós encontraremos o caminho para isso, para que haja competitividade, para que nós possamos competir com os nossos estados vizinhos, que têm um ICMS menor do que o do estado de Santa Catarina. Mas eu mandei por um projeto, por uma medida provisória. Talvez eu o faça por decreto, como fiz no setor atacadista, poucas semanas atrás, reduzindo também de 17% para 12%. E, pasme, a nossa receita cresce, porque a competitividade aumenta. No mês de julho desse ano, nós tivemos um aumento da nossa receita de 12% em relação a julho do ano passado. Isso é fruto do trabalho das empresas, das indústrias do estado de Santa Catarina. Por isso, é necessário, e aqui o Robson colocou, e eu sou extremamente favorável a isso, Robson. Eu fui um dos brasileiros que escreveu a Constituição que rege a Carta Magna do nosso país. E sei que nós cometemos muitos equívocos naquele momento. Muitos direitos e poucos deveres, é verdade. E nós precisamos mudar. Então, nós temos eleições esse ano. E temos a escolha de chefe dos poderes executivo a nível nacional e a nível estaduais. Mas é necessário que nós tenhamos um legislativo.
homens e mulheres com coragem para que escrevam novas leis. Precisamos mudar as leis do Brasil. Aqui em Santa Catarina, que é um estado exemplar, nós já temos mais servidores públicos inativos do que ativos. Essa matemática não fecha, é necessário mudar. E nós só o conseguiremos se tivermos leis que modifiquem essa situação no nosso país. Por isso, os meus respeitos à indústria catarinense, a minha torcida para que o Mário César de Aguiar continue esse trabalho e que nós tenhamos no Robson Andrade e no Glauco Corte, que vai ocupar uma das vice-presidências executivas da CNI, que nós possamos juntos levar o nosso estado e o nosso país a um destino muito melhor, que é o que merece os catarinenses brasileiros. Boa sorte à nova diretoria. Obrigado. Muito obrigada ao governador do estado, Eduardo Pinho Moreira. Senhoras e senhores, nós estamos nos encaminhando para o encerramento desta cerimônia, mas nós convidamos a todos para se posicionar para ouvirmos o hino de Santa Catarina, que também será interpretado pelo tenor Ricardo Castro, acompanhado pelo Quarteto de Cordas Número. Sagremos num hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres, prementes e ardores celebram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias fuge a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias fuge a luz da redenção. O povo que é grande, mas não vingativo, que nunca a justiça e o direito calcou, com flores e festas deu vida ao cativo, com festas e flores o trono esmagou. Quebrou-se algemas do escravo e nesta grande nação é cada homem um escravo, cada bravo um cidadão. Quebrou-se algema de escravo e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão.
Senhoras e senhores, nós estamos então chegando ao fim da nossa solenidade. Comunicamos que a diretoria eleita receberá os cumprimentos no hall de entrada. Convidamos a todos para o coquetel que será servido a seguir. Mais uma vez, os nossos agradecimentos a todos pela presença e pelo prestígio. Uma boa noite e até mais.